Fala pessoal, estamos aqui no Monkin por aí, diretamente do Startup Summit 2024, aqui em Florianópolis. Sou Bruno Stefani, estou aqui com o João da Petrobras. A gente vai bater um papo sobre essa empresa gigante que tem feito cada vez mais inovação aberta, uma série de instrumentos, uma série de oportunidades aí para o ecossistema. Mas primeiro eu queria agradecer, João, pelo tempo, pela presença aqui. João tá com seu suéter comprado em Cambridge. Cara, se apresenta um pouco aqui do que você faz e vamos conversar. Cara, muito bom estar aqui com você. Assim, a oportunidade de passar um friozinho, eu que moro hoje no Rio de Janeiro, né? Exato. Quando que eu uso meu suéter, né? Então hoje é a oportunidade, né? No Rio não dá pra usar isso aí não, cara. É impossível. Mas cara, muito bom estar aqui com vocês, falar um pouco sobre inovação, acho que é muito legal, né? Então vamos tocar e é um prazer estar aqui divulgando um pouco do que a Petrobras está fazendo nesse sentido. Cara, o que você toca lá? O que você é responsável na Petrobras? Só para o pessoal entender um pouco do seu escopo e a gente começar a explorar inovação em Petrobras. Então hoje, assim, eu estou na área, eu trabalho com startups. E o cargo é gerente de parcerias com startups. A gente está mudando um pouquinho as coisas, mas ainda é isso. E basicamente eu cuido da interação entre a Petrobras e as startups. E das fricções que isso tem, né? Porque a Petrobras é uma empresa muito grande. E para ser fornecedor da Petrobras, né, o nível de exigência, o nível de requisito, o nível de, muitas vezes, capital que você tem que ter, impossibilita, né, essas interações com as startups. Então a gente tem um tratamento especial para as startups para poder garantir que a gente está capacitando novos fornecedores inovadores e trazendo inovação de fato, tanto na parte cultural, mas como na parte de tecnologia também para a empresa. E no dia a dia, a gente cuida de alguns programas, né? Então, assim, essa interação com startups ela começou num negócio chamado Módulo Startups, que é um programa de P&D com startups. E em 2021, com o Marco Legal, a gente trouxe um novo módulo chamado Aquisição de Soluções, que é um módulo de Venture Clienting, né? Que é um módulo de contratação, de teste e implantação de tecnologia, que veio com o Marco Legal das startups. Não é só para startups, mas tem um foco e tem uma oportunidade para startups muito grande. Acho que quando a gente fala de inovação, a gente começa a entender os veículos, as oportunidades, a gente começa a falar um monte de termos em inglês, né? É Corporate Venture Capital, é Venture Building, é Venture Client. Explica pra gente aqui, o que é Venture Client na Petrobras? Então, Venture Client é um termo até mais ou menos recente, né? Que a gente tem, eu até brinco, né? O cara fala assim, pô, mas é Corporate Venture Client. Pô, mas é outro CVC, né, cara? Então, agora tem dois CVCs, né? Então, assim, a galera tem chamado de VCLU, né? VCLU. Para Venture Client Unit, para se diferenciar do CVC, que é uma sigla já estabelecida, mas basicamente é você conseguir comprar, né, essas soluções inovadoras e implantar no negócio, que parece que é algo simples, né? Pô, não tem uma área de suprimentos ou de compras que faz isso, né? Parece que é simples, mas não é. Porque uma coisa é você comprar num fornecedor tradicional, uma tecnologia que já é difundida, já está em TRL, né, já está em maturidade tecnológica alta. Outra coisa é você colocar dentro da empresa uma tecnologia que nunca ninguém usou, ou nunca ninguém usou na sua empresa, né, está testando ainda, o pessoal não sabe muito bem como é que implanta, nem que área que vai usar. Então é um pouquinho diferente, então a gente dá uma atenção especial para isso. E só parece simples, né? Porque, cara, vamos pegar um pequeno negócio, sei lá, um restaurante, uma farmácia, você colocar uma solução inovadora que você nunca viu, que você não sabe como é que vai se comportar dentro de tudo que você tem rodando, já é difícil. Imagina numa empresa do tamanho da Petrobras. Não, é muito complicado, né, cara? Assim, como você falou, parece simples, né? Pô, não é só não é só comprar, mas assim, tem toda tem um problema cultural, né? Tipo assim, a gente tem uma operação rodando e a área operacional ela tem coisas antigas rodando, são processos antigos, né? E quando você vai implantar qualquer coisa nova, você tem que mudar o processo, a cultura do pessoal de absorver tecnologia. Muitos dos processos tem que lidar com as incertezas, né? O cara fala assim, você vai me substituir? E o meu Excel que eu rodo há tanto tempo que funciona, né? Tem um risco, né, cara? Eu vou trazer uma tecnologia nova, cara, e aí? A operação vai parar? E se parar, o que acontece? Então, tem vários problemas que acabam, né, impactando essa implantação tecnológica. Então, você conseguir criar uma estrada, né, que dê segurança para as pessoas, tanto em relação individual, e que falam, cara, isso vai dar resultado, é importante para a companhia, é importante para você e ter uma oportunidade aqui, não é um risco, é muito difícil. Então tem todo um arcabouço que a gente tem que construir para permitir que a implantação tecnológica ela aconteça de fato. Perfeito. E como é que diferencia? Você aproveitou, você comentou CVC e tal. Qual que é a diferença? Porque vocês lá têm
praticamente todos os veículos possíveis, né? Nem é natural numa empresa do tamanho da Petrobras que isso aconteça. Como é que vocês diferenciam o que é o fundo, o que é a criação de negócios internos, o que é aquela solução que você compra do mercado e aplica numa área de negócio? Então, hoje em dia, isso foi sendo construído, tá? Sendo bem sincero. Então, assim, CVC é uma coisa bem, assim, bem, acho que solidificada, né? A gente fala, cara, a gente vai investir numa startup, em geral, numa corporação não é pelo retorno financeiro, né? Um VC tradicional, né? O foco é retorno financeiro. Na corporação é retorno estratégico, geralmente, né? Então o CVC ele tem um posicionamento estratégico. Cara, eu quero estar naquele mercado, eu quero ganhar uma inteligência naquele mercado. Então o CVC eu entendo que, né, é uma coisa um pouco mais separada. A gente tem umas pinceladas em CVC, né? Então a gente participa de um fundo chamado OGCI, que é um fundo de climate, junto com outras majors internacionais, e a gente está, né, foi a público recentemente, a gente está, né, subindo um novo fundo junto com o BNDES, que é um fundo de transição energética, né? Então isso é uma coisa que a gente não tem tanta experiência, é uma pequena experiência lá na OGCI, mas a gente está, né, a gente sabe o que tem que fazer, a gente está se estruturando para isso. A outra parte, ela começou um pouco confusa, né? A gente tinha um módulo Startups, como eu falei, que foi o primeiro em 2019, e era um P&D com startups que também queria contratar soluções. E aí, conforme a gente foi aprendendo, é uma parceria com o Sebrae, né? Usa recurso regulado do ANP, então investe em criar negócios brasileiros que sirvam como, né? Que a Petrobras vai contratar depois. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo que são processos distintos. Uma coisa é a gente conseguir criar um negócio, fazer a tecnologia e transformar essa tecnologia num business. Que hoje a gente chama de módulo startups e é um programa de P&D com startups. E outra coisa é você usufruir do que já está no mercado ou do que a gente criou e conseguir implantar, de fato, contratar e implantar essa tecnologia. E aí, nessa parte de Venture Clienting, né, que a gente chama de aquisição de soluções hoje, realmente a gente está focado numa maturidade mais alta, o pessoal que já está pronto para testar em produção, em que precisa de uma pequena adequação e de um suporte para conseguir levar essa tecnologia no negócio o mais rápido possível, para a gente conseguir capturar valor, de fato, o mais rápido possível, tanto para a gente quanto para o mercado. Perfeito. Eu acho que tem um complicômetro adicional aí no caso de vocês, que é a Petrobras é uma empresa pública. Então deve ter algumas limitações para você fazer isso. E ao mesmo tempo, você até comentou do marco legal das startups. Acho que deve ter sido muito importante, deve ter ajudado muito a vocês acharem formas, não de contornar essas limitações, mas de vocês conseguirem fazer aquilo que vocês querem, que está na estratégia e até que impacta o Brasil. Conta um pouco pra gente, assim, quais são essas limitações e como é que o marco legal das startups foi importante para você conseguir executar o que você faz hoje? Então, como a gente sempre fala, né, a diferença da empresa pública e privada no Brasil é que a privada ela pode fazer tudo desde que seja legal. Né? Você pode fazer qualquer coisa desde que não esteja escrito que você não pode fazer. Exato. A empresa pública é o contrário. Ela só pode fazer o que está escrito que ela pode fazer, senão você não pode. Então, assim, por exemplo, um processo de contratação de teste de tecnologia é uma coisa que não existia para uma empresa pública. Então, por isso que o pessoal fala, pô, você ser GovTech é difícil. É difícil, velho. É difícil porque a prefeitura, o governo, ele não tinha um mecanismo de contratação para poder testar uma tecnologia. Então, alguém, né, o gestor que está contratando do outro lado, ele toma um risco. Né? Ele tem que, cara, eu vou fazer uma contratação tradicional, que é uma contratação de fornecimento, para poder testar um negócio que eu não sei se vai funcionar. Então é um mega risco para quem está assinando o contrato do lado da entidade pública. E por outro lado, o que a gente tinha, né? Então a gente tinha isso, né? Uma contratação tradicional de fornecimento. Ou você tem uma contratação de P&D, né? Que aí eu uso dinheiro regulado e eu faço um P&D, mas, cara, é um P&D. Não é para testar e implantar a tecnologia, é para desenvolver tecnologia, é bem diferente. E aí tinha um gap no meio disso. E aí com o módulo Startups a gente percebeu, né, que esse gap, só o PD, né, só o dinheiro regulado, só o que a gente tinha de regulamentação não supria essa ponte entre o desenvolvimento tecnológico e o fornecimento pleno. E aí, com isso, em 21 surgiu o Marco Legal das Startups. Um dos instrumentos que o Marco Legal trouxe foi o CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora. E o CPSI é exatamente um instrumento, é um tipo de contrato para a gente poder testar e implantar a tecnologia. Isso é muito bacana, porque assim, hoje a gente tem um método, né? Existe uma lei que regulamenta isso para todas as entidades governamentais e empresas de capital misto e empresas públicas estatais. E aí, né, hoje em dia a gente tem, o CPSI tem agora 3 anos, e a gente começou a ver alguns resultados, tanto na Petrobras quanto em outras empresas que estão conseguindo testar a ferramenta. Mas aí só uma curiosidade, para eu tentar comparar com a minha carreira, que eu passei por grandes empresas e eu
contratava uma startup de maneira legal, de maneira correta, mas eu estava na empresa privada. Qual que é a diferença da contratação privada de uma startup versus a contratação, o contrato público de solução inovadora? Explica um pouco melhor assim, o que seria esse CPSI? Então, por exemplo, né, como empresa privada, você pode pegar um apoio ou você mesmo fazer um scouting de mercado, olhar para o mercado e falar, cara, gostei dessa startup. Você pode contratar. Dependendo do tamanho da empresa, né? Você está numa empresa grande, então o nível de compliance é mais alto, né? Mas você consegue, nada impede você de contratar, fazer uma contratação direta do fornecedor que você acha que é o melhor para aquela solução. Uma empresa pública não pode fazer isso. Então, mesmo com o marco legal, a gente ainda não pode fazer isso. Então, o CPSI é o que a gente chama de licitação especial, mas eu tenho que licitar. Então, tem que ter uma competição pública para a gente determinar quem que é a melhor solução. A gente não pode simplesmente um gestor ou um time ou um estudo da Petrobras definir quem que a gente vai contratar. A gente tem que abrir para o mercado e no CPSI, por exemplo, legalmente a gente tem que deixar 30 dias aberto e qualquer empresa pode falar, cara, eu tenho uma solução para esse problema. A diferença do CPSI para uma licitação tradicional é que eu não licito por especificação. Eu licito pelo desafio. Então, eu não preciso fazer uma especificação da tecnologia que eu quero, porque eu nem sei qual é a tecnologia que eu quero, de verdade. Né? Então, eu falo assim, cara, eu tenho uma dor. E eu licito pela dor. Então, isso é bem bacana. Né? Eu licito pela dor e eu recebo propostas para resolver aquela dor. E aí, a gente junta uma banca técnica para decidir qual que é a melhor proposta que tem mais chance de resolver aquela dor. Outra coisa legal no CPSI é que eu posso contratar várias. Então, eu posso fazer vários testes e depois disso, o melhor teste, ele ganha uma dispensa de uma segunda licitação. Então eu licitei aqui no começo, uma licitação bem mais simples, porque, cara, é uma questão de desafio, né? Você entrar lá no portal, no Conexões para Inovação, você vai ver, cara, é um desafio, tem 2 parágrafos. Não é uma especificação de 30 páginas que alguém tem que ler. Exato. Né? E aí depois disso, cara, se você ganhou e fez um bom trabalho e aquilo realmente resolveu o problema, a gente testa junto, cara, você ganha uma dispensa de licitação. É bom pra gente que a gente, cara, uma licitação Petrobras demora de 6 a 1 ano para sair para o mercado. Então a gente ganha todo esse trâmite, né, burocrático da licitação tradicional e a empresa que está com a gente, ela ganha um fôlego para poder fornecer aquilo, um primeiro fornecimento e escalar a solução junto com a gente. Esse é o playbook, esse é o estado da arte da inovação. Você poder fazer 2 testes da mesma dor ao mesmo tempo. Assim, se você olhar rápido e não conhecer bem o processo, acho que você está gastando dinheiro, mas não está. Eu tô acelerando. Você está acelerando, você está colocando mais dinheiro no ecossistema, você está fomentando o ecossistema, você está dando feedback da solução do empreendedor através de tudo que a Petrobras sabe ou de qualquer outra empresa que está fazendo isso. E depois você continua com aquele que é mais aderente, não necessariamente o melhor. Exatamente. Mas é aquele que é mais aderente a você. E aquele que não continuou, ele pode achar outro setor, outro ângulo, ou até você pivotar o seu negócio. Não, e o mecanismo é muito bem feito, assim, pra gente funciona muito bem, porque, né, o CPC ele tem um limite de valor, né? Por ele ser aberto, né, acho que quem legislou pensou, cara, assim, vamos deixar um negócio aberto e vamos fazer conta de quantos bilhões de reais aqui, né? Então ele tem um limite, é 1,6 milhões. Isso. Então é 1,6 milhões pra gente pagar o teste, para cada empresa que vai testar com a gente. E o fornecimento a gente pode fazer com uma empresa só, né? Ou a melhor, a mais aderente, e eu tenho um teto de 8 milhões. Muitas vezes 8 milhões não é o suficiente para escalar a solução dentro da Petrobras. Então a gente tem muito mais demanda do que isso. Então no CPSI, quando a gente testa com várias empresas ao mesmo tempo, a gente na verdade está criando um mercado fornecedor para a gente. A gente está criando um supply chain. E aí essa galera, depois ela vai voltar e vai voltar, vai aprimorar a tecnologia e vai conseguir competindo. Então eu vou ter, né, depois desse primeiro fornecimento, que dura no máximo 2 anos, eu vou ter um pool de fornecedores que foi habilitado para fornecer aquela tecnologia para a gente. Então eu vou ter mais competitividade no mercado, tanto para fornecer para a gente, quanto para todo mundo que vai usufruir dessa tecnologia. Então é bem bacana o mecanismo que é criado. Assim. E eu acho que quem está escutando a gente que trabalha com inovação deve achar muito dinheiro, 1,6 milhões. Até é, mas se a gente lembrar que boa parte dos testes do segmento de óleo e gás, de petróleo, eles envolvem hardware, eles envolvem pesquisa, eles demoram muito mais do que a média. Sei lá, quando eu testava alguma coisa na Ambev, era um plug and play ali. Era um sistema digital que você conectava em semanas, às vezes em dias, você já tinha uma resposta. Eu duvido que tenha alguma coisa na Petrobras que em dias você tenha uma resposta quando você vai contratar uma solução inovadora. Porque é algo mais que a gente gosta de chamar de ciência profunda, né?
E tem uma coisa que eu acho que vocês são ótimos no Brasil, talvez os melhores, vocês têm dentro de casa uma pesquisa de altíssima qualidade. Não é raro você encontrar na Petrobras o melhor pesquisador naquele tema, a melhor solução naquele tema. E é tão específico, que vocês vão refinando e indo no detalhe do detalhe. Então, eu acho que deve ter até uma preocupação de o que eu faço dentro de casa, o que eu faço fora, né? E aí você poder ter todos esses veículos de Corporate Venture Capital, que é o fundo, Venture Building, que é a construção da startup dentro de casa, ou Venture Client, que é você trazer a solução de fora para implementar numa área de negócio, te dá a tranquilidade de falar, eu tenho as ferramentas aqui, eu vou analisar o problema, eu vou entender a jornada. Eu acho que isso é algo que acelera a inovação, acelera o crescimento do negócio de uma maneira geral. Só para a gente fechar aqui, que eu acho que é uma parte importante da conversa, o que você consegue compartilhar de resultado que você já teve nessa sua jornada de inovação dentro da Petrobras? São aquelas histórias que você gosta de contar. Então, a gente tem alguns cases de sucesso, né? Com o CPSI a gente teve muito sucesso, né? Então, assim, a gente assinou o primeiro CPSI do Brasil, do planeta, né? Da existência. Foi muito legal. Foi com a Evon, uma startup capixaba, né? De gestão de inovação. Hoje a gente usa a ferramenta da Evon para tramitar todos os desafios do CPSI. Então, é bem bacana, né? E a gente falou que a gente precisa experimentar, nossa área precisa experimentar o processo, né? A gente assinou o primeiro pós-CPSI, fornecimento, né? Então foi com a Lemobs, né? Que é da cria do Rio de Janeiro, ali pertinho de casa. Uma startup de saúde, foi a primeira solução de startup que escalou na Petrobras de fato, né? Está na mão de 50 mil colaboradores, é uma startup digital, é um app, né? E cuida da saúde de todo mundo, inclusive da minha hoje, muito bacana. A gente assinou o primeiro CPSI internacional. Então, foi a primeira startup internacional da Petrobras, foi via CPSI, é uma empresa muito legal, chama Agents.inc, é um consórcio entre empresa brasileira e alemã, a Agents é alemã, e aí eles têm um representante, né, tem um parceiro brasileiro que ajuda aqui a desmistificar, como é que funciona no Brasil, né? E é uma empresa que cria agentes de AI. Então, tem uma bem moderno, tá na moda, aí todo mundo falando de agente de AI, cara, a gente tá rodando isso faz 2 anos já. Tem demais. Agentes AI. Então o CPC tem muitas vantagens. No módulo Startups, que é a parte de P&D, cara, a gente teve alguns sucessos. Assim, é uma trilha um pouco mais lenta, né? Então a gente tem poucas implantações, a gente tem 60 projetos com startups, né? Hoje a gente ainda tem poucas implantações, né? Faz 4 anos isso está rodando. A gente teve um caso muito legal, o caso da Unidroid. A Unidroid é uma empresa que é uma startup que tem um robô de combate a incêndio. Cara, é uma empresa de 2 pessoas. O Fernando e tem o José, CEO e CTO. E, cara, eles construíram um robô que anda em plataforma, anda em refinaria, né? Protege a brigada, ajuda no combate a incêndio, e recentemente viraram Ambipar. Então a Ambipar se interessou pelo projeto. E aí, para fornecer, né, uma deep tech, né? Muito intensivo de capital, porque são robôs grandes. E aí eles conseguiram se associar à Ambipar. Hoje eles são Ambipar Robotics. Então é um caso bem interessante, porque, cara, eles começaram com a gente, eles já tinham um protótipo, evoluíram pra caramba, tem patente junto com a gente. E hoje eles foram mais ou menos adquiridos, eles mantiveram o controle da operação, que é legal. E hoje são a unidade robótica da Ambipar, de P&D e de inovação. E hoje eles estão escalando a solução para várias brigadas de incêndio no mundo inteiro. Então é um caso bem legal também. Então a gente tem muita história para contar. E tem muita história bacana dentro de um mundo que o Brasil é muito bom, que é pesquisa científica, mas que infelizmente ainda não vira negócio. Acho que a gente vai ver, espero que a gente veja, espero que a Petro, de uma certa forma, ajude a acelerar esse movimento. A pesquisa virando negócio. Acho que a gente tem muito problema complexo que precisa de ciência. E essa ciência, para ela realmente ter impacto, ela não pode ser só um paper, não pode ser só uma tese. Ela precisa ser um negócio que chega em milhões, milhares de consumidores, de usuários de alguma forma. Cara, queria agradecer. Primeiro, queria dar parabéns. Acho que é uma história bacana. Acho que faz toda a diferença, até a Petrobras aberta, fomentando o ecossistema cada vez mais, com seus veículos organizados. E queria deixar um espaço para você dar o seu recado final. Talvez você tenha algum desafio, algum programa aberto aí que você queira comunicar
fica super à vontade de fazer o merchan aí. Beleza. Obrigadão de novo pela participação. Foi muito legal poder falar, né, um pouco sobre o trabalho. Isso é ótimo. A gente quer estar conectado cada vez mais com o ecossistema, sabe? Então acho que a gente entende que, tipo assim, a Petrobras sempre, né, tem uma atuação muito grande em Open Innovation, né? Então, assim, até por como a Petrobras foi criada, a gente não pode atuar em outros setores, né? Porque senão, imagina, né? Uma empresa, né, cheia de dinheiro atuando em qualquer setor, a gente vai quebrar muito setor. Então a gente não pode atuar em outros setores, então o Open Innovation é muito forte, né? A gente, cara, eu preciso de uma broca para furar o pré-sal, mas eu não posso produzir a broca, cara. Eu tenho que fomentar algum fornecedor para fazer essa broca. E é sempre assim, né? Então a maior parte das tecnologias a gente acaba tendo que fomentar uma construção no mercado fornecedor. Então a gente acredita muito no ecossistema. A gente tem um ecossistema de pesquisa muito grande, né? São 9 mil pessoas no país inteiro, 9 mil pesquisadores, 800 projetos simultâneos, é muito. Né? A gente tem um peso no P&D nacional muito grande, mas é o que você falou, muita coisa ainda acaba ficando no paper. Então a gente tem uma jornada, acho que como país, de trazer mais papers e converter esses papers em negócio. Vai ser bom pra gente, né? Vai ser bom pro país todo. Perfeito. É isso. Perfeito. Bom, espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Acho que um pouco do que vem aí pela frente, uma aula sobre como fomentar o ecossistema. Queria agradecer de novo, João, e obrigado para quem está aqui com a gente.